Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Marcos Gomes, eu sou professor especialista em concursos públicos e no vídeo de hoje nós vamos estudar juntos a Administração Pública Federal. Esse conteúdo que nós vamos estudar hoje, ele é muito comum, tá? Cobrado aí em várias provas de concurso por diversas bancas diferentes. Porém, o conteúdo programático que nós vamos abordar aqui é baseado no edital do CNU de 2024. Isso porque o meu objetivo aqui no momento é preparar você que vai fazer a prova do CNU para que você possa chegar bem preparado e aproveitar uma vaga, tá bom? Mas, caso você vá fazer outro concurso, outra área, outra banca, e esse tema aqui seja cobrado, também você pode aproveitar esses conteúdos. Eu estruturei esse curso da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos estudar aqui os princípios constitucionais e as normas expostas nos artigos 37 a 41 da Constituição. Depois, nós estudaremos o Decreto-Lei 200, que fala sobre a organização da administração pública. E, por fim, nós estudaremos o regime jurídico único dos servidores federais. Perceba que, embora sejam apenas 3 tópicos aqui, o conteúdo é muito extenso, tá? Então, nós precisaremos aí de algumas aulas, pelo menos, para a gente conseguir passar por todo esse conteúdo. Então, o meu plano inicial é separar 2 aulas para esse primeiro tópico aqui, uma aula para o segundo tópico e uma aula para o terceiro tópico, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os princípios constitucionais, expressos no artigo 37, e estudaremos também todo o artigo 37 e o artigo 38 da Constituição Federal. Então, vamos começar com o caput, do artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo aqui ele é muito famoso, e tem alta incidência de cobrança em provas. Caso você nunca tenha visto, nunca tenha lido esse artigo, não tem problema. Mas daqui para frente é importante que você tenha um bom domínio sobre ele, tá? Então, vamos ler junto aqui a redação do artigo 37. Diz assim, a administração pública direta e indireta, isso aqui nós estudaremos em outra aula, de qualquer dos poderes da União, os poderes, no caso, o Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de, e aí ele lista os princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, que aí vai seguir a redação do artigo 37, tá? Então, o que é que você precisa guardar aqui, que o que vai ser tratado aqui no artigo 37 da Constituição se aplica a todos os poderes, a todos os entes federativos e também à administração direta e indireta, tá? E nesse momento aqui eu preciso que você guarde aqui esse mnemônico que é muito famoso, nessa área de concursos públicos, que é o famoso LIMP, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nós vamos estudar em detalhes agora aqui cada um desses princípios. Vamos iniciar estudando o princípio da legalidade, e esse princípio é muito importante quando nós estudamos a administração pública. Por quê? Para a administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza, tá bom? Isso vale para todos os poderes, para todos os entes federativos, vale para a administração direta e indireta e vale também para todos os servidores, agentes e empregados públicos. Todos aqueles que representam a administração pública só poderão fazer estritamente, no desempenho de seu cargo, de sua função, de suas atividades, aquilo que a lei autorizar, Se não existe lei me autorizando a cometer determinada conduta, eu não posso cometer essa conduta. Isso existe, para limitar um pouco o poder do Estado. A gente sabe que o Estado, ele tem prerrogativas aí, buscando a coletividade e o bem comum, que ele muitas vezes vai se sobrepor às liberdades e garantias individuais. Então, para que essa sobreposição não seja excessiva, existe aqui o princípio da legalidade, que vai servir aí como um freio a esse poder do Estado, dizendo que a administração pública só poderá fazer aquilo que a lei autoriza. Por outro lado, os particulares, as pessoas nas suas vidas privadas, elas podem fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Então, se eu quero cometer uma conduta e não existe nenhuma lei proibindo, em tese eu estou livre para cometer. Já a administração pública não. Ainda que a lei não proíba determinada conduta, se não existe uma lei
autorizando essa conduta, ela não pode ser cometida, tá? Então, essa aqui é a diferença entre o princípio da legalidade para uma pessoa privada, um particular, e para a administração pública. Isso vale também para os servidores, tá? Sei que você está nessa jornada aí, lutando, e brevemente você estará aprovado aí e no seu cargo público, e quando estiver exercendo esse cargo, você só poderá fazer aquilo que a lei autorizar você fazer. Você não age de acordo com a sua vontade e os seus interesses, mas estritamente respeitando a legalidade, tá bom? E quais são as implicações aí que decorrem desse princípio? Eu trouxe 3 aqui que eu creio que sejam as mais importantes. Primeiro é a impossibilidade de criar obrigações sem previsão legal. A gente sabe que o Estado, né, como eu já falei, ele tem prerrogativas aí que pode limitar as liberdades individuais, né, a vida dos particulares. Porém, essa liberdade, ela vai estar aí, essa autorização, essa autoridade que o Estado tem, ela vai estar limitada pela legalidade. Então, é impossível para o Estado criar obrigações para as pessoas, né, para os particulares, que não estejam previstas em lei. Então, todas as obrigações que o Estado vai criar para regulamentar, né, para impactar a vida das pessoas, precisam de uma previsão legal, princípio da legalidade. Por outro lado, existe também, né, a necessidade de previsão legal para todos os atos administrativos. Como eu já falei, né, para que os atos administrativos possam ser cometidos, é necessário uma lei que os autorize. E isso vale para tudo: contratos, nomeações, exonerações, tá? Qualquer coisa. Tudo que a administração pública vai fazer, qualquer ato que ela for praticar, precisa respeitar aqui a legalidade. E, por fim, exige respeito à hierarquia normativa, tá? E o que seria essa hierarquia normativa? Vou dar um exemplo simples. A Constituição Federal, né, é a nossa lei máxima, né, a nossa lei magna. E todas as leis que surgirem no ordenamento jurídico, elas precisam respeitar a Constituição. Caso surja uma lei inovando, né, na legislação e contrariando algum dispositivo constitucional, essa lei será tida como inconstitucional, porque ela fere, aí ela vai de encontro à Constituição. Então, prevalecerá aquilo que está na Constituição. A isso nós chamamos de hierarquia normativa, tá? E também decorre desse princípio aqui o respeito à reserva legal, que diz que determinados assuntos exigem leis específicas para tratar deles. Por exemplo, as questões orçamentárias, né, vão existir as leis do orçamento especificamente para tratar delas. Algumas entidades da administração indireta exigem leis específicas para a sua criação e etc. Tá? Isso a gente vai detalhar aí mais para frente. Então, basicamente, isso que você precisa guardar aqui sobre o princípio da legalidade, né? Que para a administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza e para os particulares, tudo que a lei não proíbe é permitido. Gente, eu sei que se preparar, né, para uma prova desse nível, como CNU, uma prova nacional extremamente concorrida, não é uma tarefa muito fácil. Mas, se você tiver o material adequado, se você tiver a forma adequada de se preparar e estudar, você vai conseguir sair na frente aí de muita gente. Então, pensando nisso, tá? Eu criei um curso voltado para você que acompanha aqui as minhas aulas no canal, lá no Hotmart, para o CNU 2025, baseado nas disciplinas de conhecimentos gerais do CNU 2024. Então, o que é que você vai ter nesse curso? Você vai ter a apostila, tá? Completinha, com todo o conteúdo aí de cada uma das disciplinas, em linguagem didática, tá? Direcionada aí para sua prova, esquematizada, bem tranquila assim de você entender. Nada muito enrolado, nem muito extenso, nem conteúdo desnecessário. É totalmente focado aí na prova do CNU. Além disso, você vai ter lá mapas mentais, resumos estratégicos aí para acelerar sua revisão e ainda cadernos de questões com comentários, tá? Que eu fiz de questão por questão para ajudar você a tirar suas dúvidas. Então não perde tempo. Eu vou dar um presente especial aqui para quem assiste as minhas aulas aqui no canal. O cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, tá? Se você correr agora lá no Hotmart e garantir a sua compra, você vai ter um excelente desconto. Então aproveita agora e já sai na frente, porque quem ficar perdendo tempo, quem ficar dormindo, vai ficar para trás. Vamos seguindo agora para o princípio da impessoalidade. Esse princípio aqui também é muito importante, tá? E a gente tem que ver ele, assim como o da legalidade, por 2 ângulos diferentes. Primeiro, ele diz respeito à igualdade de tratamento entre os administrados. A administração pública não pode agir de modo a beneficiar ou prejudicar alguém com base em preferências pessoais, políticas, ideológicas ou afetivas. Imagina só. Você passou no seu concurso, você está lá no seu cargo público e, de repente, né, você presta serviços, né, à sociedade. Chega uma pessoa que você tem inimizade, você não gosta, já teve problemas no passado, ela requer do Estado atendimento, né, requer a prestação de um serviço e você vai atendê-la e você vai prejudicar essa prestação. Você vai dizer, nossa, eu não gosto dessa pessoa, então eu vou dificultar aqui ao máximo, né, para que ela
ainda que ela saia atendida, ela vai ter dificuldade de conseguir esse atendimento. Você não pode fazer isso, tá? Por conta do princípio da impessoalidade. Ali, quando você estiver representando o Estado, você não vê as pessoas de modo individual. Esse aqui é meu amigo, esse é meu inimigo, esse aqui é meu pai, esse aqui é inimigo do meu pai. As pessoas ali, elas são todas iguais. Claro que elas têm suas particularidades, né? Algumas pessoas vão requerer um atendimento especial. Por exemplo, pessoas com deficiência, existem lei, né? Que vai tratar que elas precisam de um atendimento aí diferenciado. Mas não é essa a questão. A questão aqui é você não discriminar as pessoas, tá? De acordo com as suas preferências e suas opiniões, porque aí você está ferindo o princípio da impessoalidade. Por outro lado, também, esse princípio aqui, ele vai tratar da despersonalização dos atos administrativos. Vamos dizer que você está lá, né, no seu cargo público e você criou uma política pública para poder desenvolver um programa, tá, que vai ajudar aí a vida das pessoas, vai melhorar ali a vida na comunidade que você mora. Então você ali, como agente público, né, como servidor do Estado, você desenvolveu e implementou uma política pública aí, representando o Estado, e aquilo ali trouxe um benefício para a sociedade. E aí você fica se promovendo. Eu sou a pessoa que fez esse projeto, eu sou a pessoa que implementou esse projeto, muitas vezes até para ganhar vantagens pessoais, seja um prestígio, né, na sociedade, ou até às vezes para se eleger em algum cargo eletivo, tá? Isso não pode. Quando a administração pública ela pratica os seus atos, quem está praticando aqueles atos é o Estado e não os seus agentes. Infelizmente, tá, na política a gente vê muito isso acontecer. Determinado candidato, ele chega na época eleitoral e vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí tal coisa. Na verdade, na essência aqui do princípio da impessoalidade, essa pessoa nada fez. Todos os atos foram cometidos pelo Estado e ele foi um simples agente, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de despersonalização dos atos administrativos. Os atos administrativos são imputados ao ente público, tá? O Estado, e não à pessoa física do agente que os pratica. O servidor é apenas o representante do Estado e a ação é do órgão público. Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? Vocês precisam guardar aqui esse princípio. Ele tem aqui duas aplicações principais. A primeira de você não discriminar, né? Você não dar tratamento diferenciado às pessoas com base em suas opiniões e preferências pessoais. E a segunda questão aí de você não se promover por meio dos atos administrativos, tá bom? Decorre também desse princípio aqui, tá? Uma coisa muito importante que sempre cai em prova e é uma questão jurisprudencial e eu vou trazer aqui para a gente aprofundar o nosso conhecimento. A questão do nepotismo, tá? Existe uma súmula muito famosa do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 13, que tratou especificamente aqui dos casos de nepotismo. E o que é nepotismo? É nada mais do que você nomear seus parentes, tá? Para cargos públicos. Eu sou aqui, vamos dizer, eu fui eleito a prefeito municipal e aí eu vou colocar para trabalhar aí nos órgãos da prefeitura meus parentes, né? Meus irmãos, meus pais, enfim, né, pessoas da minha família. Então, isso é chamado nepotismo, tá? Isso aí é proibido pela súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que está proibido aqui por essa súmula? Nomeação de parentes até terceiro grau. E aí, esses parentes podem ser por laço de sangue, afinidade ou casamento, tá? O cônjuge também. Para cargos de confiança, comissão ou função gratificada. Então, está proibido aqui, ó, nomear para essas três coisas: cargo de confiança, cargo em comissão e função gratificada, tá bom? E é vedado também aqui, é proibido o nepotismo cruzado. E o que seria esse nepotismo cruzado? Vamos dizer que eu fui eleito, né? Eu estou aqui num cargo político e eu tenho um colega meu também que foi eleito. E eu digo assim, olha, eu nomeio teus irmãos e tu nomeia aqui minha esposa. Então, isso é o nepotismo cruzado. Eu não estou nomeando a minha esposa, mas eu estou fazendo um acordo com um colega meu e ele vai nomear a minha esposa. Isso aqui é chamado nepotismo cruzado. E o que é permitido, né? O que é que não está vedado aqui? Nomeação de parente aprovado em concurso público. Então, imagina só que você está estudando para concurso, você passou no concurso e, de repente, o seu pai ele foi eleito aí prefeito do município e você passou no concurso da prefeitura. Então, você foi aprovado no concurso, seu pai, em tese, ele tem que nomear os aprovados no concurso, né? Você e todos os que foram aprovados. Então, o fato dele ser seu pai não impede aí essa nomeação, porque não é um cargo, ele não escolheu você para esse cargo, né? Você fez uma prova e você passou nessa prova. Então, é permitido aqui a nomeação por meio de concurso público. E é permitido também nomeação para cargo político, tá?
Como, por exemplo, o prefeito, quando ele é eleito, escolhe, né, seus secretários, o presidente da República ele escolhe seus ministros, né? Esses cargos aqui que nós chamamos de cargos políticos, ele pode nomear parentes, tá? Esposos, filhos, não tem problema. Porém, exige algumas coisas, né, dessa pessoa que será nomeada. Exige aqui, ó, que haja qualificação, tá? Ou seja, eu tenho um filho, né? Eu fui eleito governador de estado e eu tenho um filho que ele é professor da rede pública de ensino e ele é uma pessoa de boa formação. E eu digo assim, ó, vou nomear você para secretário da educação. Então, se ele demonstrar que tem qualificação, né, que ele atua naquela área, que ele tem expertise naquela área que ele vai atuar, não teria problema. Porém, esse mesmo filho meu, né, que é da área de educação, eu vou nomear ele para Secretaria de Saúde. Porém, ele não tem nenhuma formação na área de saúde, ele não tem nenhum trabalho desempenhado na área de saúde e não demonstra nenhuma qualificação para aquele cargo. Nesse caso aqui, não poderia a nomeação dele, porque ele não teria aí qualificação para o cargo, tá? E também é necessário aqui o interesse público, porém aqui é um pouco mais subjetivo. Então, a exceção está aqui, ó, mesmo em cargos políticos, tá? O STF permite que o controle judicial dessa nomeação aqui, do parente para cargo político, se houver desvio de finalidade ou ausência de qualificação, tá? Então, o que é que você precisa guardar do nepotismo? Nepotismo, né, que é você nomear parentes, é proibido, tá? Pela súmula número 13. Parentes até terceiro grau, importante guardar isso aqui, por laço de sangue, afinidade ou casamento, para cargos. Quais são os cargos? Ó, cargo de confiança, comissão e função gratificada. Também é proibido o nepotismo cruzado, que é quando você faz um acordo com a pessoa para nomear os parentes dela e ela nomeia os seus. E quando é permitido aqui, ó, quando é questão de aprovação em concurso público, aí não tem problema, porque não foi a pessoa que escolheu. Ou quando é para cargo político, aqui que geralmente são cargos ligados aqui a secretarias e ministérios, desde que haja aqui, ó, qualificação e interesse público. Caso não haja qualificação e haja desvio de finalidade, né, que a finalidade aqui é o bem público, pode haver aqui controle judicial, né? Isso aí pode ser, essa nomeação ela pode ser derrubada aí na justiça, tá bom? Então, basicamente, isso que você precisa saber sobre nepotismo. Isso aqui é importante, tá? Eventualmente cai em prova. E por que eu trouxe aqui dentro do princípio da impessoalidade? Porque o nepotismo ele está ligado justamente à questão da impessoalidade. Você está nomeando uma pessoa que é seu parente. Então, você está ferindo a impessoalidade. Mas, além de ferir a impessoalidade, o nepotismo, ele fere também outro princípio muito importante, que nós vamos ver agora, que é o princípio da moralidade. Gente, o princípio da moralidade, ele age aqui como complemento, tá, ao princípio da legalidade. O que é que ele vai dizer? Que não basta que a conduta ela seja legal, não basta que você tenha cumprido aí as exigências da lei. É necessário que essa conduta seja honesta, leal, proba, compatível com os valores do interesse público, tá? E quando a gente fala de moralidade, a gente não está falando simplesmente da moral comum, porque a gente sabe que a nossa sociedade ela é diversa, né? Existem diversas pessoas com morais distintas, né? Algumas pessoas acham certo algumas coisas que outras acham errada. Quando a gente fala de moral aqui, a gente está falando de um padrão ético, tá? Exigível aqui da atuação pública. Então, ele é um padrão aí doutrinado, tá? Ele é um padrão aí que está dentro da doutrina, está previamente e fundamentalmente estabelecido, e ele vai estar aí disposto também em outras leis, como, por exemplo, códigos de ética, tá? E outros dispositivos aí ligados à moralidade. Então, quando a gente fala de moralidade, a gente está falando nesse contexto. Então, não basta ser legal, não basta seguir a lei, tem que ser honesto, leal, probo, compatível com os valores do interesse público. Então, como regra jurídica, a moralidade pode ser fiscalizada judicialmente e sua violação acarreta em nulidade do ato, ainda que o ato administrativo ele tenha sido praticado dentro da legalidade. Se ele ferir a moralidade, tá? Ele vai ser aqui considerado nulo, porque não houve honestidade, lealdade, probidade e não foi compatível. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a questão da improbidade, né, que é o enriquecimento ilícito. Vamos dizer que eu preciso aí contratar uma empresa, né, e eu tenho liberdade para escolher qual é a empresa que eu vou contratar para prestar determinado serviço aqui para um município, tá? E vamos dizer que eu contratei aí a empresa de um amigo meu e do valor que ele vai receber, parte desse valor vem para mim, ou seja, eu estou agindo aí com corrupção, estou agindo com improbidade, desonestidade, né, agindo com improbidade. Vamos dizer que esse contrato tá tudo certinho, respeitou a legalidade, mas eu tô fazendo aí essa maracutaia por fora, né? Ainda que o contrato ele esteja
plenamente estabelecido dentro da legalidade, pelo fato de estar sendo aqui, ó, imoral, tá ferindo a moralidade, esse ato aqui vai ser considerado nulo e eu vou responder aí por esse desvio de conduta, tá? Então, o que é que vai exigir aqui o princípio da moralidade? Ele vai exigir honestidade, boa-fé na atuação, vedação à corrupção e favorecimento pessoal, os atos administrativos compatíveis com valores sociais e o decoro da função pública, tá? Tudo isso aqui decorre do princípio da moralidade, que é um princípio muito importante. Outro princípio também muito importante é o chamado princípio da publicidade. Gente, esse princípio aqui é muito, muito, muito importante, porque é por meio dele, tá? Basicamente, que o Estado pode ser fiscalizado. É por meio dele também que as leis, né, e as normas elas passam a ter validade, elas passam a ter eficácia. Porque imagina só que foi aprovada uma lei que ninguém tem acesso, ninguém sabe do que trata, ninguém sabe o que é que ela está normatizando. Então, como é que a gente pode cumprir uma lei que não foi publicada? Como a gente pode respeitar um ato ou alguma determinação estatal que não está publicada? Por outro lado, como a gente pode fiscalizar a atuação estatal, fiscalizar a condução das políticas públicas, fiscalizar a execução orçamentária se não há publicidade desses atos? Então, percebam a importância disso aqui. Então, os atos administrativos devem ser públicos, acessíveis e transparentes, tá? Não basta apenas publicar. Imagina que o Estado ele publica um determinado ato administrativo, né, que foi praticado, e esse ato administrativo ele vem publicado em linguagem de programação. Você precisa decodificar aquela mensagem ali em linguagem de programação para poder entender o que é que foi determinado ali naquela legislação. Então perceba que ela não é transparente. Por que ela não é transparente? Porque ninguém está entendendo o que está escrito ali. Por outro lado, imagina que o Estado ele publica, tá, uma determinada lei e ele cola lá na parede do Congresso. Então, quem quiser ter acesso a essa lei tem que ir lá no Congresso ler. Então, a gente vai dizer que ela não está acessível, né? Ela fere aqui a acessibilidade. E, embora qualquer um que chegue lá possa ler esse papel que está na parede, é muito difícil das pessoas terem acesso a ele, né? Tem que se deslocar até Brasília, chegar até o Congresso para ler uma lei. Então, aí a gente diz que não é acessível. Então, precisa ser, né? Para a publicidade ser respeitada, os atos devem ser públicos, acessíveis e transparentes, tá? Essas três condições aqui, elas são fundamentais. Então, a gente fala que a publicidade, ela é condição de eficácia de certos atos, né? Os atos normativos, por exemplo, leis, portarias, decretos, só produzem efeitos após a sua publicação oficial. Como eu falei, não pode haver uma lei, um decreto, uma portaria, uma normativa, né, do Estado que as pessoas não sabem de sua existência, né? Ninguém tem acesso, ninguém sabe do que é que ela fala. Então, ela não vai ter aqui eficácia. Não tem como você cumprir uma coisa que não está acessível, né, que ninguém nem conhece. Por outro lado, ela também é instrumento, né, como eu também já expliquei, do controle e transparência aí por meio da sociedade. A publicidade permite ao cidadão conhecer, fiscalizar e contestar os atos administrativos, fortalecendo a responsabilidade e a moralidade dos agentes públicos, tá? Então, esse princípio aqui é muito importante. Quando a gente for estudar ética aqui junto, tá? Que é outra disciplina que a gente vai estudar, esse princípio aqui ele vai ser muito cobrado também quando a gente trata de transparência, tá? Vamos seguindo aqui, tá? Para o último princípio. Esse aqui é o irmão caçula de todos, tá? Ele foi adicionado por último. E ele diz o seguinte aqui, ó, princípio da eficiência. A administração pública deve atuar de forma racional, produtiva e orientada por resultados. Não basta você fazer o que é certo, o que é honesto, não basta você fazer o que é legal, né, o que a lei determina, não basta você publicar os seus atos, não basta você agir com impessoalidade. É exigível, tá, que você haja aqui, ó, com eficiência, é fazer tudo da melhor maneira possível, gastando a menor quantidade de recurso público possível, tá? Então, é exigida não apenas a legalidade, mas a qualidade na prestação do serviço público. Então, é muito importante, você que vai ser servidor público muito em breve, que você tenha isso em mente. Na execução do seu serviço, na prestação do seu serviço, você vai buscar sempre a melhor qualidade daquilo que você está fazendo, respeitando aqui o princípio da eficiência. Você vai evitar desperdício e vai fazer tudo da melhor maneira. Então, trata-se do dever de boa administração, com o uso adequado de recursos e foco no benefício à sociedade, tá? Além disso,
É importante aqui eu destacar que esse princípio ele foi inserido em 1998, né? Embora a Constituição seja de 1988, esse princípio aqui ele foi inserido 10 anos depois, tá? Na chamada reforma administrativa. E o que é que essa reforma ela fez? Ela fez aqui ó, a transição da administração burocrática. A administração burocrática, que é o modelo que nós tínhamos antes, era baseado aí na burocracia. O que é que significa? Era baseado no controle. Tudo tem que ser feito ali, ó, no rigor da norma, né? Feito respeitando a legalidade, respeitando todos aqueles princípios que nós vimos. Porém, a questão do gerencial aqui, ó, do foco no resultado, do melhor resultado, do benefício, ele não era muito grande. Então, a gente houve essa transição aqui em 1988, na chamada reforma administrativa, que a administração aí ela diminui um pouco o foco na burocracia e o foco passa a ser agora a questão gerencial, tá? Focada no resultado, no benefício que vai ser produzido à sociedade. Então, algumas aplicações práticas aqui do princípio da eficiência seria a avaliação de desempenho dos servidores e serviços públicos, né? É importante que a sociedade ela possa, quando vai ter acesso ao serviço público, fazer uma avaliação, dizer se foi bem atendido, se o serviço foi prestado de modo adequado, se a necessidade que ela tinha foi satisfeita, né, pelo Estado. Então, tudo isso aqui está dentro do princípio da eficiência. Além disso, a fixação de metas e indicadores de produtividade, tá? Contratos de gestão e metas institucionais e eliminação aqui ó, de desperdício e morosidade injustificada, tá? Aquele trabalho lento, arrastado, não é mais admissível aí, pelo menos desde 88, né? A gente ainda segue numa luta grande aí dentro da administração pública para melhorar essa eficiência cada dia mais, mas o foco está sempre aqui, ó, buscar a eficiência, tá? Na prestação dos nossos serviços. Então, você tem que ter isso aí muito bem guardado na sua mente. Então, só para a gente fechar aqui ó, os princípios, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? O famoso LIMP aqui, os 5 princípios da Administração Pública Federal, do artigo 37 aqui, caput da Constituição Federal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Tratamos aqui sobre os princípios da Administração Pública Federal do artigo 37 da Constituição. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas. Nós vamos seguir aqui estudando o artigo 37, que ele é extenso e ele é muito cobrado em prova, tá? E é importante que você domine aqui esse artigo 37 para mandar muito bem na sua prova. Então, vejo você na próxima aula. Forte abraço e até o próximo vídeo.